Olá, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Com muita alegria, nós mais uma vez nos juntamos para orar pela sua vida. Feche seus olhos. Eu quero orar por você, por sua família e por todos os pedidos de oração que você quiser compartilhar conosco. Deus bendito, amado Pai, nós nos alegramos, Senhor, na tua presença, por percebermos, Senhor, que tu és imensamente grande, ó Deus. Os teus atributos são maravilhosos, Senhor. Como é bom podermos, Senhor, descansar em ti, percebendo a tua grandeza, a tua majestade, Senhor, e as tuas perfeições que são reveladas nas Sagradas Escrituras, ó Deus. Neste dia, Senhor, em que nos voltamos com os nossos irmãos e amigos ante a tua presença, Senhor, nós queremos pedir a Ti, ó Deus, que o Senhor faça sobre nós o Teu querer, ó Deus. Que o Senhor cumpra sobre as nossas vidas a Tua vontade, ó Deus. Nos dando graça, misericórdia, Senhor, e também sabedoria, para que qualquer que seja a nossa dificuldade, problema ou decisão difícil de ser tomada, que o Teu Santo Espírito haja sobre nós, nos guiando, nos protegendo e nos edificando. Ó Deus, os pedidos de oração que agora são feitos pelos nossos irmãos, que o Senhor os acolha de acordo com a tua soberana vontade, Senhor. Esteja com as famílias, ó Deus, esteja com os enfermos e doentes, esteja, Deus, com aqueles que sofrem os efeitos da pandemia, Senhor. Que a tua mão de poder e a tua graça maravilhosa, ó Deus, esteja alcançando, tocando cura, dando providência e sustento para a vida dos nossos irmãos e amigos. É isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero pensar com você no último dos atributos de Deus, dessa série maravilhosa de estudos que nós já estamos fazendo há alguns meses. Como é bom a gente pensar no Deus em quem nós cremos, não é isso? Como é bom nós olharmos para a sua face e com a Bíblia aberta em nossas mãos, nós pensarmos em cada uma das qualidades maravilhosas que esse Deus revela para as nossas vidas. E eu gostaria de fechar esses estudos com chave de ouro. Não encerrarei hoje esses estudos, mas sim, esse é o último dos atributos. No próxima semana nós teremos um estudo conclusivo de tudo que nós vimos nessa série de estudos, aplicações práticas necessárias de como nós precisamos contemplar esse Deus. E eu quero pensar hoje com você a respeito da soberania de Deus. Que atributo é esse? Que coisa maravilhosa é a gente se atentar para a realidade de que o nosso Deus é soberano. Não há outra forma da gente pensar em Deus senão crendo que Ele é um Deus que está acima de tudo e de todos, como nós vimos na última semana. Ele é supremo, mas esse Deus não apenas usufrui desse status de ser supremo, ele exerce a sua supremacia sobre a criação, sobre todas as coisas. O nosso Deus é soberano. Ou como diz o salmista no Salmo 115, versículo 3, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. O salmista fala isso no Salmo 115, verso 3. O nosso Deus está nos céus e Ele pode fazer tudo, absolutamente tudo que lhe agrada, segundo o maravilhoso conselho da sua vontade. Nós podemos definir a soberania de Deus nas palavras de Arthur W. Pink, que foi um teólogo que meditou a respeito da soberania de Deus, como sendo o exercício da sua supremacia.
Sendo Deus infinitamente elevado, acima das suas criaturas, ele é o Altíssimo, o Senhor dos céus e da terra. Ele não está sujeito a ninguém, não sendo influenciado por nada e sendo um Deus absolutamente independente, nós podemos dizer que Deus é soberano, que ele age como quer, somente do jeito que ele quer e sempre como ele quer. Soberania significa a criatura, eu e você, né, não podermos dizer a Deus o que ele tem que fazer. Deus soberano está acima de toda a sua criação. Infelizmente, meus amigos, nós observamos que o Deus do século XXI, o Deus com D minúsculo, para muitas pessoas não é mais o soberano, supremo Deus das Sagradas Escrituras. O Deus pregado, até mesmo em alguns púlpitos de hoje, é alguém todo sentimental, respeitador das vontades humanas e que não intervém em nada. Fala-se até mesmo que Deus não está no controle das coisas. Na realidade, pessoas assim não passam de idólatras, que fabricam com a sua mente um Deus que lhes convém, desfigurando totalmente o Deus revelado na Bíblia, que é um Deus soberano. Não existe alternativa possível senão de nós crermos e entendermos que Deus é absolutamente poderoso e soberano, que faz todas as coisas, absolutamente todas as coisas, acontecerem do jeito que ele quer. Um Deus passivo e inofensivo não é o Deus Pai de Jesus Cristo, revelado na palavra, nas Sagradas Escrituras. Dizer que Deus é soberano significa basicamente dizer que Deus é Deus. Deus não está sujeito a nenhuma regra fora dele mesmo. É ele quem dita as regras. Tudo tem que ser do jeito dele. Ele é a lei e ele não tem obrigação nem mesmo de prestar contas dos seus atos para nós. Deus é soberano, ele é supremo, ele está acima das suas criaturas e ele coloca essa supremacia em exercício, sendo ele um Deus soberano. Charles Haddon Spurgeon certa vez afirmou que não há atributo mais consolador para os filhos de Deus do que a soberania de Deus. Sob as circunstâncias mais adversas, em meio às mais duras provações, os filhos de Deus creem que Deus, na sua soberania, ordenou as próprias aflições, as quais ele mesmo dirige soberanamente e que na sua soberania santificará todas elas. A soberania de Deus é talvez o mais importante atributo quando o assunto é consolação, meus irmãos. Nós sabemos que o Senhor domina toda a sua criação, que ele é rei e senhor do universo, que ele está no controle de todas as coisas e fazendo-as cooperar para o bem daqueles que o amam. É o que a palavra de Deus revela e é fonte de consolação para mim e para você. Esse Deus, ele sendo um Deus bondoso e soberanamente bondoso, ele provê de bênçãos toda a sua criação, mas também na soberania, o próprio Deus ordena situações adversas em nossas vidas, sofrimentos, tudo para que um dia nós entendamos que ele é Deus e que ele nos molda através dos sofrimentos de forma soberana e sábia, de forma que tudo que acontece conosco, coisas boas, coisas ruins, todo tipo de circunstância coopera para que Deus nos aprimore à luz e segundo a pessoa perfeita de Cristo Jesus,
o nosso Senhor. Não existe acaso, não existe sorte, não existe azar, não existe determinismo, nem olho gordo, nem sexta-feira 13. O que existe é um Deus soberano, poderoso, que está acima de todas as coisas e que faz todas as coisas segundo o conselho soberano da sua vontade, ou como disse o salmista no Salmo 115, verso 3, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo, absolutamente tudo o que lhe agrada. Esse atributo é consolador para aqueles que amam a Deus, para aqueles que confiam e esperam no Senhor. Porém, é preciso dizer que a soberania é talvez o mais odiado dos atributos de Deus. E isso por aqueles que não entendem a vontade de Deus e não entendem, portanto, quem é Deus. Aqueles que não têm paciência para esperar no Senhor e aqueles que odeiam os seus mandamentos, odeiam a soberania de Deus. Para muitas pessoas, a ideia de um Deus que se assenta no trono e que exerce a sua supremacia é uma ideia ofensiva aos seus interesses. Subordinação aos mandamentos desse Deus é uma ideia que para muitos aflige ou transgride os seus próprios interesses. Porém, para aqueles que entregam toda a sua esperança a Deus, para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que não confiam na sua própria força, inteligência ou experiência ou esperteza, mas que sabem que o Senhor é a sua força e Ele é o único consolador e fonte de consolo e abrigo, a soberania de Deus sempre vai ser bálsamo. Todos aqueles que esperam no Senhor e entregam a Ele a sua confiança sempre vão encontrar descanso e alívio, sabendo que Deus é soberano. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Efésios, no capítulo 1, verso 11, que nós fomos escolhidos em Cristo, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Portanto, um Deus soberano, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua própria glória. Esse Deus enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. E ele fez isso de forma soberana. Esse Deus soberano exerceu sobre nós que cremos nele e entregamos a ele as nossas vidas, entregamos a ele o nosso coração e depositamos em Jesus toda a nossa confiança, tendo ele como Senhor da vida e Rei sobre as decisões e Salvador das nossas almas. Percebemos que tudo isso é fruto de um amor soberano desse Deus por nós, pelo qual nós que cremos no Filho de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor, fomos resgatados da morte e do inferno e temos os nossos pecados perdoados, porque esse Deus é soberano na hora de nos escolher, na hora de nos amar, na hora de constituir para Ele um povo santo que se volta para Ele. O profeta Isaías, no capítulo 46, verso 10, diz que desde o início, são palavras da parte de Deus, é Deus dizendo, desde o início eu faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que virá, digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. O profeta Isaías está dizendo que esse Deus não apenas é um Deus que planeja, um Deus que projeta, um Deus que faz promessas e que as cumpre, as executa com maestria, com sabedoria, com soberania. Mas esse próprio Deus nos diz que nada nem ninguém pode frustrar os seus planos, porque Deus é soberanamente poderoso. Ele nos diz, o meu propósito na sua vida, você que crê em mim,
Você que entrega a Deus a essa esperança, ele diz para você e para mim: o meu propósito permanecerá em pé. Isso porque eu sou um Deus que faço tudo o que me agrada. Perceba como é consolador a gente colocar o coração nisso, a gente descansar nesse Deus e saber que até mesmo os piores dias da nossa vida estão debaixo da vontade desse Deus que controla todas as coisas soberanamente, agindo com bondade, com graça, com misericórdia sobre as nossas vidas. Esse Deus ama você. Ele é soberano para amar você, de forma que eu e você nunca entenderemos esse amor dele por nós. Esse amor dele é um verdadeiro mistério. Por que Deus nos amou? Por que Deus nos escolheu para crermos nele? Sim, porque ele é um Deus soberano. E ele toma as decisões dele e as executa nas nossas vidas, segundo o maravilhoso conselho da sua vontade. E esse é o critério de Deus para nós. E louvado seja Deus, que seja assim. O que a gente conclui com isso e aplica para a nossa vida? Primeiro, nós precisamos temer esse Deus. Nós precisamos nos voltar para ele com temor, com reverência, com adoração, com uma seriedade santa diante desse Deus. Nós não podemos viver a vida do nosso jeito, de acordo com as nossas regras, mas sim do jeito de Deus, porque ele é soberano. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a gente precisa perguntar o que está orientando a nossa mente hoje. Será que são as notícias do jornal? Será que são as opiniões dos outros ou é a palavra de Deus? Nós precisamos compreender a nossa vida com a palavra de Deus e não tentar entender a palavra de Deus com as nossas compreensões terrenas sobre a vida, mas somente orientados pelo Espírito Santo desse Deus que é soberano. Nós precisamos nos voltar para ele e nos subordinarmos e nos sujeitarmos debaixo da poderosa mão desse Deus. Segundo, nós olhando para esse Deus soberano precisamos descansar nesse Deus. Não podemos, nem precisamos andar ansiosos e preocupados quando esse Deus está acima de tudo e de todos e está executando a sua vontade nas nossas vidas. Deus é soberano. Deus, perceba isso, não está alarmado com a crise. Não há pandemia no céu. Não há turbulências no reino de Deus. Não é isso? Não há também emergências inesperadas com Deus. Não, ele faz tudo de acordo com a sua vontade e executa a sua vontade do jeito que ele quer, no tempo que ele quer, fazendo o que ele quer conosco. Todas as coisas cooperam para o bem da sua vida, para o seu bem, para o meu bem, se você ama esse Deus. Nós precisamos aprender a descansar nele. Nós precisamos também aprender a orar, pedindo a Deus que ele faça em nós segundo a sua palavra, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. E sempre que a gente explora a soberania de Deus como um atributo que a gente deve pensar, há sempre alguém que pergunta, mas se Deus é soberano e no fim das contas ele faz o que ele quer, por que então nós deveríamos orar pedindo a esse Deus alguma coisa? Ora, meus amigos, é exatamente porque Deus é soberano que eu e você temos a segurança e somos incentivados a orar. E a orar muito a esse Deus porque ele é soberano. É porque Deus é soberano que ele pode te dizer sim, mas ele só fará isso se isso for a vontade dele. E aí a soberania de Deus redefine o nosso conceito de oração. Nós oramos não para que Deus faça a nossa vontade, mas para que ele cumpra em nossas vidas o seu querer. Há sentido em nós orarmos para um Deus soberano. Eu nunca me sentiria encorajado
ou incentivado ou seguro a orar para um Deus que não é soberano, que não está acima de tudo, que não tem o controle de tudo. Você já pensou que terrível seria isso? Que coisa insegura, sem sentido, frágil demais? Saiba que esse Deus que ama você está acima dos seus problemas, está acima das suas crises, dos seus desafios, das suas dúvidas. E você é encorajado hoje a reformular as suas orações diante desse Deus. Não ore para esse Deus de forma desesperada, como se ele não pudesse te atender, ou como se o céu estivesse em quarentena, porque esse Deus continua assentado no seu alto e sublime trono. Nós também somos encorajados a agradecermos, a sermos mais gratos para com esse Deus, porque se esse Deus não fosse soberano, nós já estaríamos perdidos há muito tempo. É porque Deus é soberano que existe um pouco de ordem nas nossas vidas. É porque esse Deus é soberano que de vez em quando ele precisa fazer um freio de arrumação nos caminhos errados que nós tomamos. Você já agradeceu hoje por esse Deus ser soberano? É porque ele é soberano que ele cuida de você. É porque ele é soberano que ele diz não a pedidos que você faz ou atitudes que você toma na sua vida sem pedir a direção dele. E o não de Deus, as portas que Deus fecha na nossa vida, como diz o nosso querido pastor Josué Rodrigues, as portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas pela mão de Deus. Agradeça esse Deus por ele ser soberano na sua vida. E por último, nós precisamos compreender e aceitar a decisão de Deus nas nossas vidas. Se ele é soberano, nós temos que entender que qualquer que seja a resposta de Deus para nós, nós devemos compreender, aceitar, louvar e adorar. Como diz aquela canção muito cantada nas rádios hoje, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele também continua sendo Deus. Se ele nos diz sim, ele é Deus. Se ele diz não ou espere, ele continua sendo Deus. Da mesma forma, o Deus soberano, o Pai de Jesus Cristo, que enviou seu Filho para morrer por nós, que nos chama a essa salvação, que nos chama a confessarmos a Ele os nossos pecados. É um Deus que nos ama soberanamente e que quer nos abençoar de forma soberanamente e também nos corrigir soberanamente sempre que nós temos necessidade, e é fato que temos muita necessidade dessa correção de Deus. Que o Deus soberano te abençoe, meu querido amigo, meu querido irmão, que nós olhemos para esse Deus. Vamos fazer mais uma oração agradecendo a esse Deus. Senhor, nós ficamos, ó Deus, desarmados na Tua presença, Senhor, na Tua presença, com a Tua palavra aberta, todas as muralhas de resistência à Tua graça, Senhor, em nossas vidas, elas caem, elas desabam, Senhor. E nós somos penetrados e impactados pela Tua maravilhosa sabedoria, pelo conhecimento que vem de Ti na Tua palavra, Senhor. Como é bom, ó Deus, olharmos para a Tua soberania e percebermos que o Senhor nos ama e cuida de nós, ó Deus. E agora eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe os nossos amigos e irmãos que se juntam a nós em oração, que o Senhor proveja com graça, ó Deus, e com bondade soberanamente na vida dos nossos amigos e irmãos, com os pedidos que são feitos, Senhor, a Ti, dirigidos ao Teu trono, ó Deus. O Senhor faça sobre nós todas as coisas, não de acordo com a nossa, mas de acordo com a Tua soberana vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido irmão. Deus te abençoe, minha querida irmã. Compartilhe esse vídeo. Mostre às pessoas que o Deus que você crê é um Deus soberano. Fique na paz. Deus te abençoe.